Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Informe USP São Carlos. Aqui no Informe, nosso compromisso é aproximar você da USP São Carlos, é claro, trazendo conteúdos que inspiram, que esclarecem e conectam a universidade com a sociedade. A gente está gravando direto do estúdio do CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação da USP São Carlos, e o videocast fica disponível aqui para você assistir no seu tempo, no seu jeito. A gente faz para você, pensando que você possa assistir naquele momento que você tiver mais oportunidade, certo? E claro, a sua participação é super importante também para a gente. Não deixa ainda de acompanhar todos os melhores momentos e cortes dos episódios nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, também no TikTok, no X e no Threads. Mande suas perguntas. Sugestões também são bem-vindas aqui na aba dos comentários, porque a gente adora esse contato direto com você. E não se esqueça, por favor, hein? Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as novidades e compartilhar também este conteúdo com quem quer saber o que acontece na USP, certo? E se você quiser, receber as principais notícias da USP São Carlos diretamente no seu e-mail, tem outra oportunidade. É só acessar sãocarlos.usp.br, clicar na barra newsletter, preencher os seus dados e pronto, já vai começar a receber o informe no seu e-mail também, um outro canal que te aproxima da Universidade de São Paulo. E no episódio de hoje, trazemos um papo super especial sobre um tema que une arquitetura, urbanismo e sustentabilidade. Então, se prepara para entender como essa importante discussão conecta pesquisadores, profissionais e estudantes de todo o Brasil e da América Latina, promovendo inovação e consciência ecológica na arquitetura e urbanismo. Você é nosso convidado especial, hein? Vamos falar hoje sobre o ENCAC, ELACAC 2025, ou seja, o 18º ENCAC, que é o Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído, e o 14º ELACAC, Encontro Latino-Americano de Conforto no Ambiente Construído, um encontro bienal que discute o conforto ambiental no ambiente construído com foco nas perspectivas latino-americanas. Bem interessante, né? Então, para isso, a gente tem a honra de receber as professoras do IAU, Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos, a Kellen Almeida Dornelles. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, e também a Karen Maria Chivatal, falei correto, que estão à frente da organização do evento aqui na USP São Carlos. Muito bom ter vocês por aqui para a gente conversar sobre isso. Falei certinho? Se fala em CAC e ELACAC mesmo? Isso, tá. Eu ia falar ENCAC, acho que não seria. Então, não. Então beleza. Vocês podem, então, para a gente já começar, explicando o que é o ENCAC e qual a sua importância para as áreas de construção civil, arquitetura e urbanismo? Vocês fiquem à vontade, quem quiser pode responder. O ENCAC trata do conforto ambiental no ambiente construído. O ambiente construído é qualquer espaço que foi construído pela ação humana. Podem ser espaços internos e espaços externos. Então, o conforto ambiental, ele trata do bem-estar nesses espaços. No nosso encontro, ele considera esse bem-estar sob os aspectos do conforto térmico, acústico, lumínico e ergonômico. Entendi. E quando a gente fala dessas questões, a gente está num contexto também atual, muito relevante, de mudanças climáticas, de crescimento desordenado das cidades, com problemas como poluição sonora, vários problemas ambientais. Então, todas essas questões também estão relacionadas à temática do evento. Nossa, é bastante coisa, né? Então, professora, como que surgiu o ENCAC e qual que é a sua trajetória até esse atual 18º encontro, hein? O ENCAC, ele surgiu a partir de um grupo de trabalho específico da temática conforto ambiental e eficiência energética dentro da ANTAC. A ANTAC é uma associação nacional de tecnologia do ambiente construído. Então, na ANTAC, a gente tem hoje, atualmente, 11 grupos de trabalho
em diferentes temáticas, né, relacionadas à tecnologia do ambiente construído. Então, conforto ambiental e eficiência energética é uma delas. A gente tem outros grupos de trabalho que tratam de argamassa, cimento, resíduos da construção, a parte de urbanismo, gestão de qualidade do projeto, né? Então, enfim, temos diversos grupos de trabalho e, na verdade, esses grupos de trabalho reúnem pesquisadores, né, de todo o Brasil, que são associados e que discutem justamente temas relacionados a essas diferentes áreas, né, de tecnologia do ambiente construído. Então, o ENCAC, na verdade, surgiu como um evento organizado pelo grupo de pesquisadores desse GT. Esse grupo de trabalho foi criado em 1988. A ANTAC, que é a associação, foi criada em 87, né? Então, um ano após, já teve a criação do GT, em Conforto Ambiental e Eficiência Energética, e o primeiro ENCAC aconteceu em 1990. Então, nós estamos aí celebrando agora, em 2025, 35 anos de ENCAC. Caramba! 35 anos. A gente é um encontro bienal, né? Então, acontece a cada 2 anos. E ao longo desses 35 anos, ele já aconteceu em diversas cidades e regiões do país, né? Em todas as regiões do país. É um evento que reúne pesquisadores, profissionais, estudantes de graduação e pós-graduação, interessados nessa temática, né? Também não só brasileiros, mas latino-americanos, né? Então, a partir da criação do ENCAC, 5 anos depois, houve a criação do ELACAC, que acontece conjuntamente com o ENCAC, então, sempre a cada 2 anos, né? E o ELACAC é o encontro latino-americano. Então, nós reunimos o encontro nacional e o latino-americano de conforto no ambiente construído. E, então, eles acontecem sempre a cada 2 anos conjuntamente. Sempre simultâneos. Isso, simultâneos. E aí teve a incorporação do ELACAC, como você falou, e dessa Bienal também, chamada José Miguel Arostegui. Isso, Arostegui. Arostegui. A Bienal José Miguel Arostegui também foi lançada, né, justamente por um conjunto de professores que... o professor Miguel Arostegui, na verdade, é um pesquisador, né, que atuou muito na área de conforto e tinha muita interlocução com os pesquisadores brasileiros. Entendi. Então, em homenagem a ele, né, após o seu falecimento, foi criada essa Bienal de Arquitetura Bioclimática. Ele é um concurso estudantil, então, para estudantes de arquitetura, engenharia civil, que desenvolvem projetos voltados, né, com a aplicação de estratégias bioclimáticas, que a gente chama, que são estratégias passivas, né, em que a gente incorpora no projeto dos edifícios e das cidades para melhorar as condições de conforto das pessoas, né? Então, é uma Bienal bastante interessante, porque a gente tem a atuação de alunos de graduação, especificamente para alunos de graduação, um concurso estudantil, e que desenvolvem projetos a cada ano da Bienal, uma temática diferente, né? Então, é proposta uma temática e eles fazem um projeto de acordo com essa temática em específico. E eles vão já também aproveitando para estudar junto Exatamente. o tema e se aprofundar ainda mais, né? E incorporar em projeto o que eles aprendem na teoria, né? Então, a gente pode tem até muito... testar isso. Exatamente, a gente tem muito isso na arquitetura, né? A gente explica a teoria para os alunos, mas é importante ver como eu aplico essa teoria no projeto de arquitetura. Né? Então, é uma oportunidade deles demonstrarem esses conhecimentos em um projeto específico. Mãos à massa. E nesse ano, a Bienal, a temática da Bienal, né, o projeto, é um centro-dia para idosos e crianças, incluindo as neurodivergentes. Então, esse centro-dia, ele viabiliza, né, a interação intergeracional e também ele deve ter a finalidade de ser um abrigo para situações de eventos climáticos extremos. Puxa. Então, tem essa exigência. É um tema importante, né? É um tema importante, Realmente, para ser colocado em prática, até de uma maneira emergencial, né? Já Exatamente, ter algo pensado a respeito disso. Isso, e considerando também, né, no projeto, essas questões, elas não são fixas, né? O clima está em mudança, então essas questões também vão mudando, essas exigências vão mudando ao longo do tempo, ao longo das próximas décadas. É muito justo, né? Ter que acompanhar o nosso
nosso tempo, não adianta, né? Pensar em coisas do passado daqui para diante. Não é verdade, exatamente. professores? E a relevância do tema ambiente, construído e usuário, perspectivas latino-americanas para esta edição que foi escolhido, né? Qual que é a relevância desse tema para vocês? Olha, o usuário, né? Porque a gente, primeiro, quando a gente está falando de conforto ambiental, nós estamos falando do bem-estar do usuário, né? Então, ele já é o foco, né? A partir da própria definição do que é conforto ambiental. Mas, além disso, né? O usuário, ele também tem, ele usa o ambiente. Então, durante a operação, porque quando a gente está pensando no projeto, né? A gente falou da Bienal, a gente está pensando no projeto, mas também durante o uso do edifício, o usuário, ele pode interferir nesse desempenho. Então, quando você pensa num edifício, você também tem que considerar o uso pelo usuário. Então, como ele vai abrir janelas, como que ele vai usar, se tiver equipamentos de aquecimento ou de resfriamento, se ele vai, né, como que ele vai funcionar junto com o edifício, né? Então, esse foco no usuário, como a gente tem cada vez mais, né, um cenário de maiores restrições ambientais e maiores exigências com relação a esse aspecto, a gente tem também um foco no usuário, no sentido de entender melhor esse usuário, para que a gente possa atender a essas novas exigências. Então, essa é uma temática muito discutida, muito importante mundialmente, né, que a gente considerou também para esse evento. E aí, a perspectivas latino-americanas, porque é no nosso contexto, né, no nosso contexto climático, na nossa realidade social, então trazer isso para a nossa perspectiva. Entendi. Não é fazer o ser humano se adaptar ao que existe, e sim fazer algo que possa existir para que seja de conforto para o ser humano, né? Que ele se sinta bem dentro deste edifício, ou seja lá o que for construído. A gente vai entendendo aqui junto, professora. A gente não é da área, mas acaba entendendo e fazemos o papel de quem está lá do outro lado também, né? Tentando compreender melhor, que não sendo da área. Mas é bacana a gente falar sobre isso. As pessoas vão sim, porque interfere melhor na vida de todo mundo. De todo né? mundo, é verdade. Como que o evento contribui para a disseminação da arquitetura bioclimática e também das estratégias passivas no Brasil e na América Latina? Já falando um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, assim, é um evento que vai tratar dessa temática transversalmente, né, a todos os temas que a gente está falando aqui, a toda a temática que tem no evento, transversalmente isso vai estar presente, né? A arquitetura bioclimática, só para explicar, é um tema, um termo, né, que surgiu em meados do século XX. Né? E o que ela significa? É tudo que a gente já está falando aqui. É uma arquitetura que conhece o clima, procura entender o clima do local e aí adequar o edifício a essas exigências climáticas. Né? Naturalmente, quando você trata disso, você vai procurar estratégias passivas, que é esse outro termo que você citou. Né? O que são estratégias passivas? São estratégias de projeto, né, que você vai pensar em adotar, por exemplo, para dar alguns exemplos, como você vai orientar, por exemplo, as aberturas, né, para que elas estejam numa posição adequada em relação ao sol, como você vai orientar o edifício e as aberturas em relação à direção predominante do vento. Então, aproveitar os recursos naturais que estão disponíveis no local e naquele clima, para que você possa, quando você necessitar, caso necessite de um resfriamento artificial ou um aquecimento artificial, que daí usa energia, né, você use menos. Né? Então, você economiza energia também. Então, as estratégias passivas exatamente. É esse o objetivo. Né? Então, esse termo, na verdade, é um termo que surgiu em meados do século passado, mas ele faz muito sentido atualmente. Né? E ele assume até uma outra né? um termo assim, que até tem uma outra exigência atualmente. Mas, na verdade, a arquitetura sempre foi assim. A arquitetura sempre procurou entender o clima e se adequar a ele, né? Mas agora fica mais falado a respeito. A gente tem um clima em mudança, né? Não tem colocado tanto, né, em pauta antigamente, vamos dizer assim, mas hoje em dia é mais do que necessário, né? Isso foi sendo esquecido ao longo do tempo, né? Pelos próprios projetistas. Então, o surgimento e o desenvolvimento das tecnologias de condicionamento artificial dos edifícios
elas, vamos dizer assim, incentivaram o uso do condicionamento artificial, que funciona à base de energia, né? Depende de energia para funcionar, e essas questões de arquitetura bioclimática, estratégias passivas foram sendo deixadas de lado. E até que chega um momento que se vê, opa, tá inviável, né? Não Faltando dá. alguma coisa. Então, só que hoje a gente está vivendo justamente questões de extremos climáticos. Então, essas ondas de calor, né? E isso faz com que, às vezes, não só a estratégia passiva seja eficiente, eu preciso de um condicionamento artificial. Mas se eu pensar o projeto de uma forma a minimizar essa necessidade de consumo artificial, eu gasto menos, né? Então, eu consigo manter o edifício com horas confortáveis, que a gente fala, por muito mais tempo, né? Então, hoje é fundamental se discutir isso e se aplicar isso aos projetos, né? Então, acho que a relevância da temática e do evento é justamente a gente trazer à tona que é imprescindível se discutir isso hoje e se aplicar. Não dá mais para pensar em edifícios que dependam totalmente de sistemas artificiais, né, de climatização. Você foi falando e eu fui lembrando da época que eu trabalhei num edifício bem grande lá na Avenida Paulista e ele não tinha uma janela. Exato. Então, era assim, totalmente vedado, né? Então, totalmente artificial. Totalmente artificial. E não sei se naquela época já se pensava nisso, provavelmente não, né? Provavelmente não, justamente porque veio com esse avanço do desenvolvimento dos sistemas de climatização, o uso do vidro em excesso, né? Muito com um vidro. Sistema industrializado de produção de fachadas. Hoje a gente tem vidros tecnológicos que auxiliam a diminuir a entrada de radiação solar, o aquecimento, né? Mas ainda assim, a gente tem uma geração de edificações, né? Sim. Que é completamente selada, né? Verdade. Então, e aí dependendo totalmente do sistema artificial. Legal de falar sobre isso, né? Que a pessoa que está do outro lado assim, já entendi. Quer dizer que eu já passei por isso um dia, que nem eu fiquei aqui imaginando enquanto vocês falavam. E vocês fazem parte da comissão organizadora, certo? Do evento. E quem mais compõe essa comissão? Bom, nós temos docentes de 3 locais, então é uma equipe grande, né? Então, estamos nós duas, no IAL, no Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Dentro da USP também temos docentes da FAU, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo em São Paulo, e temos também um docente da UFSCar. Então temos docentes... Parcerias bem-vindas. Além disso, temos toda a comissão científica, temos os coordenadores das temáticas e temos vários alunos envolvidos também, ajudando no evento. Então temos desde alunos de graduação até pós-doutorandos. Uau! Então, todo mundo bem engajado, então. Isso. E aí, tem muitos desafios e responsabilidades na organização, né, desse evento, porque é um evento bem grande, né? Quais são esses desafios? Vocês podem apontar alguns? A gente tem, com certeza, muitos desafios. E por isso, justamente essa composição de comissão organizadora com várias pessoas é fundamental, né? É um evento não só de porte nacional, mas também latino-americano. Então, isso envolve... pessoas do Brasil inteiro e de vários países da América Latina, né? Convidados, os palestrantes internacionais que a gente tem, e aí palestrantes internacionais não apenas da América Latina, a gente tem de vários países que vêm para o evento, Austrália, México, Itália, Inglaterra, e aqui a gente tem palestrantes de Peru, Argentina, Costa Rica, enfim. Então, assim... Fora os brasileiros, né, também de várias regiões do nosso país continental, né? Então tem esse desafio logístico de organizar a agenda de todas essas pessoas, como trazê-las para cá, né? Enfim, tem toda essa questão logística e também para viabilizar a vinda dos participantes. Então a gente está em São Carlos, é uma cidade do interior, não temos o aeroporto, como que essas pessoas chegam aqui? Então toda essa programação de fornecer as informações para as pessoas, né? O que a gente possibilita e, inevitavelmente, questão financeira é um grande desafio, porque é um evento, para nós, diria de grande porte, mas, enfim, é um evento de médio porte, vamos assim dizer, mas que demanda muitos recursos, né? Então, trazer todos esses palestrantes, a gente tem uma lista de mais de 20 palestrantes, né, que vêm para o evento, então a gente precisa viabilizar financeiramente a vinda de todos eles, né? E mais toda a infraestrutura do evento, né? Então...
Esse é um grande desafio que a gente conta com, né, as agências de fomento no apoio financeiro, né, para a realização do evento, CAP, CNPq, FAPESP. Também apoio institucional, CREA São Paulo, CAL São Paulo, enfim. Então, a gente tem um apoio aí que nos dá um suporte para viabilizar a realização do evento, que é fundamental, né? Então, acho que são essas principais questões, assim, que é um grande desafio, né? Mas vai compensar pela visibilidade que vai dar também aqui para a universidade, né? Com certeza. Mesmo estando em São Carlos, um local que precisa ser melhor visto, assim, estudado para chegar, né? Para os deslocamentos, tudo bem, né? Vale a pena. Sim, vale. sim. E quais são as principais oficinas e minicursos que vão ser oferecidos? Eu vou até adiantar que vai ser de 1 a 4 de setembro, né? Então, bacana a gente já começar a adiantar essas informações também. Se quiser, coloca na tela também, professor, o Júnior está lá à disposição. Pode colocar, sim, por favor. Assim a gente vê, nós temos uma variedade grande de oficinas e minicursos vinculadas às várias temáticas, sub-áreas, né, do evento. Qual é o local? Oficinas e minicursos. Oficinas e minicursos. A gente tem todas as informações. E bem interessantes as oficinas, né? Então, temos aí, olha, uma oficina sobre América Latina e comunidades, conforto ambiental como abordagem. Um minicurso sobre uma ferramenta Antropossol, cartas solares e dimensionamento de quebra-sóis. Outro minicurso sobre diagramação de trabalhos acadêmicos em conforto ambiental. Um sobre metodologias interativas e estratégias de comunicação para a implementação eficiente de projeto e planejamento de microclimas urbanos. Como é importante a comunicação, né, professor? Tá vendo? Até ali. Até ali tá. Materiais frios para o ambiente construído. Práticas didáticas em conforto acústico. RPG de conforto ambiental. RPG? Já traduz pra gente esse RPG, o que é? É aquele jogo. RPG. Ah, sei. Entendi. Também tô curiosa, viu? É um jogo, é um desafio que quem participa, né, da oficina precisa descobrir o que está por trás de acontecimentos, enfim, que tem numa edificação, que é um hotel, nesse caso, né, que simula um hotel. E aí justamente fala ali, mal assombrado ou falta de conhecimento em conforto ambiental. Então, por exemplo, aqueles barulhos que é de cano, tubulação. Então, um problema de acústica, né? Que não tem nada a ver com fantasmas. Isso, enfim, dando Legal. só um spoiler aqui. Bacana. Obrigada por falar. Aí tem mais oficinas. Ventilação natural na mesa d'água, que é uma ferramenta que a gente tem aqui. E vidros e desempenho térmico e acústico. Legal. Então, são várias opções, bem variado. Um cardápio bem variado de cursos. Eu imagino, né? Quanta gente interessada nisso tudo. Já começou até a se pensar, né? A quantidade de pessoas já que já estão a gente está com as vagas praticamente esgotadas. Acho que 2 minicursos que ainda tem vagas, se não me engano. As inscrições abriram dos minicursos especificamente no dia 1º de agosto. E no primeiro dia já estava assim, a procura foi grande. Todo mundo naquela expectativa. Ainda tem vagas em alguns, mas tem que correr. Legal. As áreas temáticas do evento foram definidas e qual que é a importância delas? Porque vocês pensaram antes assim e falaram, não, vai ser sobre isso. As áreas temáticas do evento, na verdade, elas é um histórico já ao longo da realização dos eventos, né? Justamente pelas diferentes abordagens, né, ou linhas que a gente tem dentro do conforto ambiental e eficiência energética. Então, em conforto ambiental, a gente trata de acústica, trata de conforto térmico, trata de clima urbano, de iluminação, né? Então, justamente essas diferentes abordagens que têm as suas especificidades direcionaram, né, a divisão em áreas temáticas. Então, na verdade, quando os pesquisadores submetem trabalhos para o evento, né, artigos para serem apresentados durante o evento, eles escolhem a área temática a que aquele artigo se insere. Então, por exemplo, é um estudo relacionado à acústica de edifícios. Então, ele submete o artigo na área temática de acústica. E aí, esses trabalhos são avaliados, então, por pesquisadores, né,
nacionais, internacionais, dessa área temática, que trabalham, têm conhecimentos específicos nessa área temática. Entendi. Então, isso foi se desenvolvendo ao longo dos anos, né? Teve a inserção de eficiência energética, né? Que trata muito a questão de consumo de energia nos edifícios, né? Então, relacionada a essa questão, eu aumento o consumo de energia para condicionar artificialmente o edifício, né? Então, que impacto isso tem? Tem questão de certificação ambiental, etc., né? Certificação energética. E temas como ergonomia também e qualidade do projeto, que estão associadas, né, ao conforto das pessoas do edifício, né? E, por último, se inseriu a temática, já faz, desde 2023, de práticas didáticas, né? Então, esse tema de práticas didáticas em conforto ambiental, né, ele surgiu justamente para se ter oportunidade de divulgar, de compartilhar, né, durante o evento, experiências que os professores têm desenvolvido, né, ao longo dos anos, sobre como transmitir isso para os alunos, né, durante a sua formação, tanto de arquitetura, engenharia civil. Então, que práticas você usa para ensinar a acústica de edifícios, por exemplo, né, a transmissão de ruído ou o desempenho térmico de um material, a própria oficina, por exemplo, de ventilação na mesa d'água. A mesa d'água é um equipamento didático desenvolvido que simula o fluxo de água, de vento, né? Então, usando a água, a gente simula como se fosse o vento passando por uma edificação, né, por dentro da edificação. Então, é uma forma didática de você mostrar como que é a circulação do ar, que a gente não enxerga, né? Então, é uma forma de se visualizar um fenômeno, né, de circulação do ar, tanto nos edifícios quanto no ambiente urbano, por exemplo, em função da posição das edificações, né? Então, justamente esse tema de práticas didáticas, ele vem trazer a oportunidade de se compartilhar experiências, né, de diferentes métodos adotados em sala de aula para o ensino de conforto ambiental e eficiência energética. Até eu tô aprendendo um pouquinho agora com vocês duas. E eu acho que quem está do outro lado também está pensando, puxa, a gente não presta atenção, né, nessas coisas. A gente vivencia, né? Vai num edifício, vai numa construção. Mas não fica pensando o que envolve tudo isso, né? Você não pensa, mas você sente. Sente. Se o ambiente está desconfortável, por exemplo, um ambiente está desconfortável acusticamente, às vezes você nem percebe, mas depois você vai estar irritada. Você vai estar incomodada, ou se está muito quente, ou se está muito frio, né? A gente, às vezes, acaba relevando, mas isso interfere, né, na nossa vida. Que bom que tem vocês pensando sobre isso, viu? Fazem parte. E o que o prêmio Maurício Roriz, né? O que é esse prêmio? E qual que é a sua importância para a comunidade acadêmica e profissional? O Prêmio Maurício Roriz, ele foi criado em 2015. Na verdade, é um prêmio que a gente tem a seleção dos melhores trabalhos nas diferentes áreas temáticas do evento, né? Então, hoje a gente tem 8 áreas temáticas, são selecionados os 2 melhores trabalhos por área temática. Existe uma comissão, né, que avalia esses trabalhos e é um prêmio que foi criado, na verdade, em homenagem ao professor Maurício Roriz. O professor Maurício Roriz, ele foi um arquiteto formado na Universidade Católica de Goiás. Ele é de João Pessoa e foi professor do Departamento de Engenharia Civil na UFSCar, na Federal aqui de São Carlos, né? E um professor, pesquisador, enfim, que se dedicou muitos anos na área de conforto ambiental, referência no país e também na América Latina, né? Então, foi uma homenagem a esse prêmio criado a ele, e ele sempre teve muito rigor científico, né? Assim, nas suas pesquisas, uma pessoa que sempre buscou muito a questão de qualidade do projeto, trabalhou por muitos anos também no desenvolvimento de normas nacionais, aqui hoje que a gente tem, né, atualmente, sobre desempenho de edifícios, conforto ambiental, né? Então, uma pessoa muito de destaque, de grande relevância para a área no país, e o prêmio, então, foi criado em homenagem a ele, né? E esse ano, especialmente, nós celebramos 10 anos do Prêmio Maurício Roriz, a 10ª edição do prêmio, né? Então, temos 35 anos do ENCAC e 10 anos do Prêmio Maurício Roriz. Vocês podem falar mais sobre a Bienal? Então, José Miguel Arostegui.
Agora falei direito? Sim. E também o seu impacto no incentivo a projetos estudantis, né? Que é bem interessante. Sim. Então, esse concurso, ele é ibero-americano. Podem participar alunos de todos os países ibero-americanos. Então, ele é bem amplo, né? A chamada já aconteceu, ela acontece antes do evento, então os projetos foram entregues em julho. Aí vai ter avaliação durante o evento, a premiação acontece durante o evento. Vai ter uma exposição dos trabalhos também durante o evento, né? Alguns trabalhos pré-selecionados. E, enfim, nós já falamos que é um projeto com foco em conforto ambiental e podem participar alunos de vários cursos relacionados ao ambiente construído. Então, alunos de cursos de arquitetura, engenharia e design. Então, a gente tem bastante gente concorrendo, né? Podem ser grupos de 1 a 3 participantes. E a temática, né, já falei, cada ano é um projeto completamente diferente do outro. Quem tiver interesse pode consultar até a página, a partir da própria página do INCAC, pode visitar a página da Bienal desse concurso. Mas é um concurso super importante para fomentar, né, a arquitetura bioclimática e para fomentar esse interesse, né, na área dentro dos cursos, né, dentro da graduação. E aí os projetos, claro, os estudantes ficam afoitos para poderem participar também. Aí tem uma seleção interna, existe uma seleção interna, né? Então cada escola, né, cada unidade de ensino, no caso, né, tem que fazer uma seleção interna e escolher um determinado número de projetos. São 3 projetos, aí é relacionado à quantidade de alunos. Então, se você tem um valor mínimo, seriam 3 projetos. Se você tem mais alunos, não lembro exatamente a quantidade, mas tem uma relação. Então, aí a escola já faz uma seleção interna, uma pré-seleção, para enviar os trabalhos. Mas é ótimo, porque realmente nossos alunos participaram também, né? É um grande incentivo, né? É um incentivo. Sim. Puxa vida. É muito bom. E de tantas áreas, né? Não precisa ser exatamente da arquitetura. Exatamente. E o Miguel Aroseg era um arquiteto, né, uruguaio. Ele tem um histórico também, né, de pesquisa na área. E ele tinha esse intercâmbio com a América Latina. Então é muito interessante porque nós temos vários países que participam dessa Bienal. Olha lá. E vindo para São Carlos. Então, estou feliz. Quem que pode participar do ENCAC? Quais são os perfis dos participantes? Olha, o ENCAC ele é um evento tanto destinado ao público acadêmico, né, pesquisadores, professores, estudantes de graduação, pós-graduação, mas também para o público profissional. Então, para os profissionais da área de arquitetura, engenharia, construção, né, que têm relação, interesse com a temática, estão todos convidados. Também um impacto importante que a gente tem no evento é a participação de gestores públicos, né, que estão relacionados a políticas públicas que impactam diretamente o ambiente construído, né? Então, para nós é super importante e relevante ter a participação também dos agentes públicos, né? Então, todos estão convidados a participar do evento. A gente tem atividades programadas para todos esses públicos, né? Tanto mais destinadas aos estudantes como aos profissionais. O nosso são 4 dias de evento e o terceiro dia do evento, especificamente dia 3 de setembro, é um dia que a gente fala destinado ao público profissional. Então, em função das temáticas das palestras que foram selecionadas para esse dia, dos minicursos e oficinas, são temáticas que têm muita relação com quem está no mercado de trabalho, né? Então, a gente pensou justamente em ter um dia específico também destinado a esse público, que é, na verdade, fazer essa interlocução do que a nossa teoria, vamos dizer, tem em relação total com a prática profissional, né? É fundamental. Então, não é apenas um evento acadêmico, mas também destinado ao público profissional. Fiquei com uma curiosidade agora. E quem quiser aparecer assim de última hora, pode? Pode sim, pode sim. A gente vai estar com a secretaria ali, então, para inscrição. Pode participar, sim. E a gente tem todas as informações no nosso site também sobre as inscrições. Inclusive, tem inscrição para um dia apenas do evento, para esse dia do profissional. Então, a pessoa que não tem disponibilidade, por exemplo, para todos os dias, ela pode se inscrever para esse dia do profissional apenas. Entendi. Tá? Bacana, tá vendo? Quer dizer, é uma coisa bem abrangente, né, para todo mundo. E o evento, claro, promove a integração, como vocês já disseram, entre pesquisadores, estudantes, profissionais do setor, né? E vocês ficaram empolgadas
participando dessa organização, sabendo de tudo isso, né? Dessa promoção que vocês estão promovendo? Com certeza. A gente, os eventos, e acho que a pandemia também trouxe um pouco para a gente, né? A ausência desse encontro, né? Presencial. E a gente vê o quanto esses eventos são importantes para reunir as pessoas. É um momento de reencontro, muitas vezes, de quem se conhece, mas uma oportunidade da gente conhecer novas pessoas, né, que têm interesses em comum, para discutir, para conversar. Então, é num bate-papo, é no intervalo do café, né? Nos momentos que a gente tem uma programação, um jantar, enfim, coquetel. São todos momentos mais descontraídos, né? Mas que poxa, você está ali, isso aconteceu comigo desde a minha época de estudante de pós-graduação, né? Você vai num evento e encontra a sua referência bibliográfica, a gente fala, né? Então, aquela pessoa que você sempre leu, né, os livros, enfim, as publicações, e aí, de repente, você encontra ela no evento, bate um papo, né? Se apresenta, discute. Então, isso é muito legal. E é claro que a gente tem as trocas durante as palestras, né, durante as oficinas, minicursos, as sessões técnicas em que as pessoas apresentam os seus trabalhos, né, os artigos que foram submetidos, também são momentos muito ricos, né, que é a oportunidade de você apresentar o seu trabalho para um público e aí ter os questionamentos, enfim, direcionamentos, né, isso é muito legal. Então, você amplia a oportunidade de discussão da sua pesquisa, né, que muitas vezes acaba sendo um pouco isolada, e você tem a oportunidade de discutir com todos interessados naquela mesma temática, né? Então, acho que a gente tem esses diversos, né, esses diversos momentos, essas situações de integração para o público que participa do evento, que é muito bacana. Imagina a expectativa que vocês estão. E também, assim, uma coisa legal é o espaço físico, né? Porque vai ser tudo muito próximo. Então, o espaço das sessões é próximo ao espaço do café, que é próximo ao auditório. Então, vai ser tudo muito perto, né? Acho que isso facilita muito a interação entre o público. A gente está falando de espaço aqui, né? Então, acho que esse espaço vai ajudar nessa interação também. E a gente também vai ter o almoço no evento. Então, assim, todos vão estar ali reunidos o tempo todo, né? Você vai ter as palestras. Acho que vale a pena conferir o site para ver a programação. Ela está bem diversificada. Sim. Né? E aí você vai ter vários momentos com trocas diferentes, né? Um momento você vai estar, então, tanto um momento de formação para palestras, cursos, oficinas, quanto também de networking, né? Então, vai ter várias oportunidades ali, os coffee breaks, o almoço, então, tudo vai estar integrado. E depois a gente também tem uma programação pós-evento, né? Então, vai ser uma semana bem intensa. Então, nós temos aí alguns eventos, tem o coquetel, tem o jantar de confraternização, nós vamos ter um Pint of Comfort também. Pint of Comfort. Já conta um pouquinho pra gente. Ellen, conta aí. Conto. O Pint of Comfort, na verdade, ele surgiu para o evento baseado no Pint of Science, né? Que surgiu aqui em São Carlos, sim, né? No ICMC. E hoje está difundido, enfim, em vários países, né? Aqui no Brasil principalmente, então já teve várias edições do Pint of Science. E a ideia é justamente a gente ter um momento pós-evento descontraído, que vai ser num bar na cidade, que é aberto ao público, então quem quiser é só chegar, olha, né? Lá. E a gente vai ter um momento ali de discussão, né? De temas relacionados ao que a gente, da temática, enfim, do congresso, né? Mas para discutir de uma forma descontraída, né? Bater um papo, ter oportunidade de outras pessoas adquirirem conhecimento, enfim, né? Então, a gente criou esse Pint of Comfort, que seria muito um pint de conforto, né? Para a gente ir pós-evento no terceiro dia do evento. Que tem a ver com o nome também. Que tem a ver com o nome. Do próprio evento de vocês, Isso, né? Exatamente. Então, foi um outro momento aí que a gente criou, a primeira vez no ENCAC, né, que acontece o Pint of Comfort. Tá vendo como é bacana a gente falar sobre isso? Porque você que está aí do outro lado fala assim, nossa, mas a USP não tem tanta oportunidade de ver as coisas. Por favor, né? Sempre tem oportunidades, né? Acompanhe mais aqui o que a gente fala, tanto no Informe USP quanto no Sabidão, que a gente sempre cria oportunidades, né? Para que você esteja aqui,
né, participando das coisas que acontecem da USP. Afinal, trabalhamos para quem está lá do outro lado. Não é mesmo, professora? Exatamente. Por isso que a gente quer que se aproximem também e que venham, de repente, vão lá no Pint of Comfort, conhecê-las, né, e entender melhor sobre tudo isso que a gente está falando, que tem a ver com a gente, não é? Afinal de contas, esse conforto também tem a ver com o que a gente vai receber no futuro, não Exatamente. é? Sobre as construções e tal. E quais as expectativas para o impacto do ENCAC, do ELACAC 2025 na América Latina, hein? São muitas, né? Mas eu acho que, principalmente, a gente ter essa oportunidade de fazer essa interlocução com os nossos colegas, né, da América Latina, compartilhar experiências. Nós temos, na verdade, somos países que têm muitas questões em comum, tanto climática quanto sociais, né, econômicas, e muitas vezes a gente usa muito como referência as experiências do hemisfério norte, né? E, enfim, países da Europa, Estados Unidos, Canadá, enfim. E a nossa realidade aqui, a América Latina, é outra, né? É cultural, a gente tem questões culturais distintas, questões econômicas, né? E tudo isso impacta na forma de se construir, na forma de se viver. Então, não dá para a gente pensar que experiências do hemisfério norte necessariamente possam ser aplicadas para a nossa realidade. Então, justamente nessa edição do ENCAC-ELACAC, nós colocamos, inclusive, no tema, né, na temática do evento, essa questão de perspectivas latino-americanas, e fizemos questão de convidar muitos palestrantes da América Latina para eles compartilharem conosco, né, e nós com eles também, as diferentes experiências de projeto, de ensino, de aplicação de estratégias, né? A gente tem diversidade climática também nos países da América Latina, países muito frios, que nevam, né? Regiões, aqui no Brasil mesmo a gente tem, outras muito quentes, muita chuva, enfim, são realidades distintas, né? E as questões culturais interferem muito também na forma de se construir, de se habitar, de se viver o ambiente construído, né? Então, é justamente essa expectativa que a gente está de poder ter esse momento de discussão com colegas que estão em outros países, né? E nas diferentes regiões do Brasil, poder compartilhar isso e pensar como que a gente vai alcançar, né, conforto nas próximas décadas, sabendo de todas essas questões de extremos climáticos que todos estão vivendo, né? Independente da região do planeta, todos estão passando por isso, né? Cada um com as suas, enfim, realidades e proporções, mas acho que a nossa principal expectativa está justamente nisso, de levantar essa bandeira. Precisamos discutir isso para as nossas realidades, né? Eu fiquei pensando, enquanto você falava, justamente isso, né? Quer dizer que se pensou muito, talvez na arquitetura, pensando no exterior lá da América do Norte, né? Vamos dizer assim. E aí, pouco, talvez, se pensou localmente, né, se baseando mais no que eles faziam e tal, né, muitos anos atrás. Eu acredito que isso já vem desmistificando bastante. Mas é muito importante, né, pensarmos localmente. A própria arquitetura do edifício envidraçado, né, enfim, veio dessa cultura, né, da construção das edificações para climas frios. Ou seja, deixa o sol passar e vamos aquecer aqui dentro, né, e a nossa realidade é completamente diferente. Né? Então, não dá hoje para nós negligenciarmos isso, né? A gente precisa, não estou aqui julgando o vidro, que é um excelente, fantástico material de construção, mas é ser usado adequadamente, com conhecimento técnico. O mini curso aí especificamente de vidros é com esse objetivo da gente trazer atualizações, né, sobre esse material fantástico e como que a gente consegue usar isso da forma mais inteligente. Ninguém é inimigo, né, do vidro, a gente só está querendo posicionar exatamente o que está acontecendo. Exatamente, né? Exatamente. Então, a gente já falou sobre isso, será? De que forma que o evento contribui para a conscientização ambiental? Não falamos exatamente sobre isso, né? E para a sustentabilidade na arquitetura, no urbanismo.
Para situar um pouquinho a temática do evento dentro da sustentabilidade, né? Tá. A sustentabilidade é um conceito mais amplo, né? Então, sustentabilidade abrange muito mais coisas, mas quando a gente está falando de conforto ambiental, ele é um dos pilares da sustentabilidade, né? Não é possível um edifício ser sustentável se você não pensar no conforto ambiental e os seus vários aspectos aí, né? Sim. Então, sob esse ponto de vista, sim, toda a temática do evento está voltada a isso, né? Está voltada à sustentabilidade. Nós temos também as pessoas que trabalham com consultoria, né, de conforto ambiental, que muitas vezes emitem certificados ambientais, né? Então, essa parte de certificação também é necessário o conhecimento do conforto ambiental, né? Então, a gente tem também discussões nessa linha dentro do evento, né? Então, são temáticas relacionadas, né? Estreitamente relacionadas. Ninguém esquece a sustentabilidade. A sustentabilidade inserida, está ali inserida dentro de todo esse contexto. Sim. Né? Então, quando a gente está fomentando o conforto, nós estamos também fomentando a sustentabilidade. Entendi. Né? E fomentando as questões ambientais. Certinho. Agora eu vou falar sobre o local do evento. Vamos detalhar um pouquinho o local do evento, como que vai ser a estrutura oferecida aos participantes. O evento vai ser realizado aqui no campus da USP, né, de São Carlos, aqui no campus central, na infraestrutura da Escola de Engenharia de São Carlos. Nós vamos principalmente ter as palestras e painéis vão acontecer no anfiteatro, ali no Jorge Caron. E as sessões técnicas vão ser todas nas salas de aula, aqui no bloco 6 especificamente, né? Então, a gente procurou organizar o evento de uma forma que ele fique bem concentrado, facilmente aqui, né, para facilitar o deslocamento das pessoas, né? E nós também vamos ter o espaço Primavera, vai ser o espaço central, vamos dizer assim, né? Onde a gente vai concentrar ali a secretaria do evento, a exposição da Bienal vai estar ali também, vai ter café, enfim. E o vão do E1 vai ser o nosso grande espaço também de convivência, que é onde vai ter toda a infraestrutura para os cafés, coffee break e para almoço. Então, a Karen mesmo comentou, né? A gente, nesse ano, vai oferecer o almoço junto, está incluído no valor da inscrição. Então, todos os inscritos têm direito ao almoço e os coffee breaks, né? Justamente para a gente não ter a dispersão dos participantes. Muitas vezes essa coisa de vou sair para almoçar, vai procurar restaurante e tal, às vezes atrasa, demora. Então, a gente procurou criar um espaço que aproveita toda a nossa infraestrutura aqui da universidade, né? Para ter o almoço e os coffee breaks para o pessoal. Então, o espaço todo aqui da USP, né? A gente tem um agradecimento especial à Escola de Engenharia. O IAL está em obras ainda. Então eu ia comentar sobre isso. Quem não sabe ainda, o IAL está passando por uma grande reforma. Então, quem passa ali pela Trabalhadora São Carlense já percebe. Né? A gente está com construção de edifício novo, né? De salas de aula, enfim. Então, a gente vai usar a infraestrutura da ESC. Certo. E isso para nós facilita muito, né, a logística toda de realização do evento, está tudo concentrado ali. Exato. E num espaço super gostoso que é aqui, né, no campus, que a gente tem muita área verde, né, espaços confortáveis de estar para as pessoas, então isso é bem legal. Assim. Bacana. Ainda dá para fazer inscrições? Até que data, vamos dizer? Até o evento. Até o evento. Pode fazer, quanto antes melhor, né? A gente tem as informações no site do evento, das inscrições, enfim, valores, né, para as categorias. A gente tem valores diferenciados para estudantes de graduação, pós-graduação e para professores e profissionais, né? Certo. E também para um dia de evento para professor e profissional. Então, tem todas as informações ali. Pode fazer a inscrição até os dias do evento, tá? Muito bom, quer dizer que... Aberta a toda a comunidade, enfim, os interessados na temática, né? Aprender mais, enfim, discutir. A gente está com as inscrições abertas. Aí. E que recomendações vocês fariam para quem deseja participar das oficinas, dos minicursos? Tem alguma recomendação especial, assim, ou não? Primeira coisa, tem que estar inscrito no evento. Né? E aí, se não tiver... como as vagas também já estão quase esgotadas, o quanto antes se inscrever, consegue garantir vaga ainda nos minicursos e oficinas, né? Nós não temos nenhuma restrição, né, à participação nas oficinas e minicursos. É claro que alguns conhecimentos prévios, né, como muitos deles são direcionados ao público da área de arquitetura, engenharia, né, construção, urbanismo. Então, a gente tem
mas não tem assim nenhuma exigência em especial para participar. Isso é bom. Tem algum desses? E também podem olhar no site, nós temos também várias palestras. Por gentileza. Então, além dos minicursos, nós temos as palestras, são muito interessantes, todo dia tem palestra. Esse é o site, né? ENCAC. Isso. Na aba Programação, se o Júnior puder acessar ali na aba Programação, a gente tem uma programação detalhada aqui. A gente vai atualizar essa programação aí nos próximos dias com os títulos das palestras, que ainda não estavam fechados, mas todos os dias nós temos de manhã uma sequência de uma palestra e um painel que eles possuem relação nas suas temáticas. Então, por exemplo, no primeiro dia, o painel 1 ali, é o que vai ser das 11 a meio-dia e meia, ele trata de ambiente construído e usuário, perspectivas latino-americanas. Então, ele está relacionado à temática central do evento, né? Que é justamente uma discussão mais ampla, né? Pensando, e a gente tem convidados a professora Silvia de Schiller, o John Martin Evans, são da Argentina, da Universidade de Buenos Aires, e a professora Letícia Penha Barreira, do México. Então, são convidados que vêm aí para esse primeiro dia. No final da tarde desse primeiro dia, nós temos uma palestra com o professor Humberto Berardi, que ele é da Politécnico de Bari, na Itália. Vai conversar com a gente sobre inovação, principalmente materiais inovadores, né, para construção, relacionado às questões, e projeto também de arquitetura, né, relacionado às questões de conforto e eficiência energética. No segundo dia, as palestras são com temáticas relacionadas ao ensino de conforto ambiental e o processo de projeto. Então, como que a gente ensina a teoria de conforto, mas já pensando na aplicação em projeto, né? Então, nós temos a professora Doris Kowaltowski, que é professora da Unicamp, da Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. A professora Joana Gonçalves, que vem da Inglaterra, ex-professora da FAUSP, hoje ela está na Inglaterra, em Londres. E a professora Stella Mares Bertoli, que é também da Unicamp, né, especialista em acústica. Elas vêm compartilhar conosco aí as suas experiências. No terceiro dia, que é o dia do profissional, a gente tem palestras aí também com o arquiteto Marcos Acaiaba e depois a temática de conforto ambiental e sustentabilidade no projeto. São 3 arquitetos, Jorge Perem, que é do Panamá, o Michael Maces, da Costa Rica, e a Suzel Biondi, que é do Peru, e vem compartilhar suas experiências de projeto, né, e aplicação, então, dos conceitos de conforto, sustentabilidade no projeto de arquitetura. São profissionais aí da área, tanto pesquisadores quanto atuam, né, em escritório de arquitetura. À tarde, nós temos um painel que trata especificamente de uma temática que é o zoneamento bioclimático brasileiro. O zoneamento bioclimático, o que ele é? Na verdade, é um zoneamento que foi criado para nós dividirmos o país de acordo com as suas condições climáticas específicas de cada local, mas pensando na aplicação do projeto de arquitetura. Então, a gente tem uma classificação climática da geografia, né? Enfim, que todos nós aprendemos. Então, esse zoneamento bioclimático, ele parte justamente dessas diferenças climáticas que existem, né, no país, mas ele pensa em como que essa diferença, por exemplo, de temperatura, umidade entre diferentes cidades impacta no projeto de arquitetura. Então, é um zoneamento que diz assim, olha, Ribeirão Preto está nessa zona, mas São Carlos é essa aqui. O projeto para São Carlos não é exatamente igual ao de Ribeirão, né? Ou o projeto de São Carlos não pode ser igual ao de Recife e não pode ser igual ao de Porto Alegre, porque os climas são completamente diferentes, né? Então, é um painel que ele vem contar o histórico de quando surgiu o zoneamento, que foi em 2005, a primeira norma que publicou o zoneamento bioclimático brasileiro, da ABNT, e agora a gente tem uma nova versão desse zoneamento, que foi atualizada, justamente com dados climáticos atualizados, que levam em consideração essas mudanças que nós tivemos, né, nas últimas décadas. Então, nós vamos apresentar, ter um painel específico sobre isso. Inclusive, esse zoneamento ele é muito utilizado hoje nas normativas nacionais de desempenho térmico de edificações. Então,
quando você vai construir, você precisa atender a norma. E justamente ela vai dizer, se o seu projeto está sendo construído em São Carlos, ele precisa atender a esses requisitos aqui, né? E se você vai construir o mesmo projeto em Recife, você vai ter que adaptá-lo para atender a norma, né? Porque é um clima diferente. Então, é um painel que é não só para os pesquisadores, mas para o público profissional que está aí trabalhando, fazendo projeto, aprovando, né, para financiamento, enfim. Tudo isso precisa atender a normativa. Como a gente está aprendendo aqui com vocês duas hoje, viu? Muito obrigada. Tudo é confortável, até o café, gente. Então, chamamos café confortável. Inclusive, esse termo café confortável, quem criou foi o professor Maurício Roriz. O professor Maurício Roriz foi meu orientador, inclusive de mestrado e doutorado aqui em São Carlos, e ele nos chamava para o café confortável na casa dele, né? Ele dizia, vamos fazer o café confortável. Então, esse ano nós colocamos o nome de Café Confortável. Justo, não? Muito justo, porque é onde também se troca muita informação, né? Exatamente. É um momento descontraído, é um momento que as pessoas têm para se encontrar, bater um papo, né? Se conhecerem melhor. Isso. E o último dia a gente encerra, então, com 2 painéis e uma palestra, né? A gente tem um painel de manhã específico da parte de iluminação, né, com os professores Cláudia Amorim, que é da Universidade de Brasília, Eduardo Krieger, que é da Universidade Tecnológica do Paraná, e o Fernando Ruticai, da Federal de Santa Catarina. E à tarde, depois a gente tem o professor Eduardo Gonçalves Cruz, que é da Venezuela, ele está em Madrid atualmente, e o painel que ele também participa no final, né, de encerramento do evento, junto com a professora Silvia Tavares, que é da Austrália, e eu tenho uma participação junto nesse painel, que a gente, o objetivo é sintetizar as discussões de todos os dias, né, e a gente trazer essa questão dos desafios aí que a gente tem do ambiente construído frente a essa crise climática, né, emergente aí, urgente. Parabéns, realmente é um evento tem tanto. uma programação bem densa, né, é muito rica, assim, com profissionais aí de grande impacto na área, né? Então é imperdível, além das oficinas e minicursos que a gente falou, mas todo o evento foi pensado de forma a gente ter assim oportunidades de discussões variadas dentro das diferentes temáticas, né, da área. encac.com.br para você ter todas as informações detalhadas, como você viu agora com a gente aqui, a professora explicando, né, detalhadamente. E aí fica lá também na nossa descrição do vídeo, né, Júnior? A gente coloca lá também o site para você ter acesso e saber tudo que vai acontecer. A gente está curiosa, né? Eu acho que vocês estão aí. Eu vou pedir para vocês mandarem uma mensagem agora, por favor, para futuros participantes, né? Para quem acompanha o Informe USP, porque é legal essa proximidade, como eu falei, né, no início. Então, que mensagem você deixaria para quem futuramente, né, puxa, eu vou querer participar disso, ou quem sabe até estudar arquitetura por causa dessa, né, desse contato que a gente teve aqui, vai ficar emocionado. Foi interessante esse nosso papo. Para todos os que estão inscritos ou para os que pretendem se inscrever, serão todos muito bem-vindos. Aguardamos vocês aqui em São Carlos, para que vocês conheçam o nosso campus, a nossa cidade. Se quiser falar diretamente para eles, pode olhar até para aquela câmera. Tá. Para qual câmera que é essa aqui? Bom, então vou repetir, tá? Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso campus. Estamos aguardando vocês. Tem uma equipe grande aí que está pensando nesse evento já há 2 anos, praticamente 2 anos. Fazendo reuniões aí periódicas, né, para organizar o evento. Então, o evento foi preparado com muito cuidado. É um evento que foi muito pensado, né, toda a programação, como vocês viram, ela foi bem pensada mesmo para atender as diferentes necessidades dos nossos diversos participantes, né. E aguardamos vocês, esperamos que vocês estejam aqui e aguardamos aí daqui a 2 semanas, 3 semanas, né? Praticamente. Né? Aguardamos vocês por aqui. Sejam muito bem-vindos. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês entrem em contato conosco. Aos que já estão inscritos, acompanhem as nossas redes.
Nós vamos mandando gradativamente cada vez mais informações sobre o evento. Então, acompanhem que vocês vão cada vez mais se organizando para chegar aqui e aproveitarem o máximo possível do evento. Pode deixar que a gente vai fazer uns cortes especiais também para colocarmos nas redes sociais, para ajudarmos ótimo. também. Ótimo. Obrigada, professora Karen. E a professora Kellen, quer fazer também algum adendo a esse chamamento? Não, acho que a Karen já falou, aí estamos todos na expectativa, estamos há 2 anos organizando esse evento, né? Fizemos o lançamento da candidatura para receber o ENCAC no ENCAC de 2023, que aconteceu em São Paulo, e desde lá nós estamos com um time grande trabalhando, né? A gente tem a comissão organizadora separada em subcomissões, então a gente tem um público especial da comunicação que prepara as postagens no Instagram do evento, faz newsletter que nós divulgamos por e-mail, né? Então a gente está sempre trabalhando muito na divulgação, atualização do site com as informações. E pedimos isso para acompanhar, né, o nosso trabalho aí de divulgação do evento. Está chegando. Chegando a hora. Passou, né, os 2 anos, a gente está numa expectativa muito grande aí para receber todos aqui em São Carlos. Que bacana. Curtiram esse momento? Faltou algum adendo, professoras? Fiquem à vontade, hein? Se faltou alguma coisa, este é o momento. Tudo. Não, Este é o momento. Falamos tudo, Que bom, a gente quer agradecer imensamente a vocês, né, pela participação diretamente do IAU, né, Instituto de Arquitetura e Urbanismo aqui da USP de São Carlos, a professora Kellen Almeida Dornelles, que também vai participar aí, como ela citou, né, a professora Karen Maria Soares Chevatal, que estiveram conosco aqui para compartilhar a gente todo o conhecimento, os detalhes, né, como você viu, desse evento tão importante para a arquitetura, urbanismo e conforto ambiental, que está em tudo, né? Neste evento ele está em todas as frentes, eu diria, né? Sim. Nossa gratidão também para quem vai, né, para todas as pessoas envolvidas, que ainda estão envolvidas na organização do ENCAC e do ELACAC 2025, que fazem desse encontro, claro, um espaço essencial para a inovação e a sustentabilidade na construção civil e no ambiente construído na América Latina. Muito obrigada, como a gente sempre diz aqui, né? Quando universidade, profissionais e sociedade se unem, o que acontece, gente? O impacto é sempre muito maior e a gente faz, né, tem essa responsabilidade aqui também dentro da USP com relação a vocês. Muito obrigada, professoras, por essa conversa tão rica, tão inspiradora. Eu acho que todo mundo aproveitou muito e aprendeu bastante, viu? Obrigada mesmo. Obrigada pela oportunidade. Sempre. E foi ótimo, claro, ter você aí do outro lado acompanhando mais um episódio do Informe USP São Carlos. Aproveite, por favor, para compartilhar este conteúdo com quem também quer conhecer mais sobre o que acontece na USP São Carlos e sobre as iniciativas que fazem daqui um polo de referência em pesquisa e inovação também. Está pensando o quê? Muita coisa envolvida aqui na USP de São Carlos. Não esqueça que os principais trechos do episódio, os nossos cortes especiais estão nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X e Threads também. E você pode seguir a gente por lá para não perder nenhuma novidade. E o Informe USP São Carlos é uma produção da Assessoria de Comunicação da Prefeitura do Campus USP de São Carlos, em parceria com o CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação da USP São Carlos, e com o apoio também das assessorias de comunicação das unidades do campus. A gente se encontra, sim, no próximo Informe. Eu conto com você, tá? Até lá.